Boa tarde, turma. Então vamos para o nosso gabarito da aula do dia 5/8. Questão 2. Observe as figuras na malha. Trace apenas nas figuras que apresentam simetria axial o eixo de simetria. Então, ao observarmos as 4 figuras, podemos concluir que apenas 2 têm simetria, né? Essa aqui, que nós podemos traçar o eixo, e essa outra figura aqui. As outras 2 não têm simetria axial. Observe as figuras abaixo e responda aos itens. A. Qual figura apresenta simetria axial e a linha tracejada é o eixo de simetria? Observe, a figura em azul está até a setinha indicando em azul. Ela está cortada pelo eixo, trazendo exatamente uma simetria axial, ou uma simetria de reflexão. B. Qual não apresenta simetria axial? É a figura em amarelo. Observe que a figura não tem simetria, as medidas não são iguais. C. Qual apresenta simetria axial, mas a linha tracejada não é o eixo de simetria? É a figura em verde. Observe que o eixo está cortando ela na vertical. Se ele estivesse cortando na horizontal, aí sim ela seria uma simetria axial. 8. Observe essas figuras e em cada uma delas trace os eixos de simetria que forem possíveis e escreva quantas são. Observe a figura A. É possível traçar 2 eixos de simetria. Na figura B, é possível traçar 3 eixos de simetria. Na figura C, é possível traçar 6 eixos de simetria. E na figura D, também é possível traçar 6 eixos de simetria. Questão 11. Simetria axial nos polígonos. Os polígonos a seguir têm 3 lados, ou seja, são triângulos. Letra A. Quais destes triângulos não apresentam simetria axial? Os triângulos 1 e 5. Observe que eles não têm nenhuma medida igual para que possamos traçar um eixo e compará-los. B. Quais apresentam simetria com apenas um eixo de simetria? Os triângulos 3 e 4. Observe que o triângulo 3 e o triângulo 4, eles podemos traçar neles um eixo de simetria e eles vão apresentar medidas iguais, medidas reflexivas, como se colocássemos um espelho no meio deles. C. Quais apresentam simetria com mais de um eixo de simetria? Os triângulos 2 e 6. Observe que os triângulos 2 e 6 eles têm o mesmo formato. Apesar de estarem em cores diferentes, eles são com o mesmo formato. Então é possível traçar mais de um eixo e observar que ele tem mais de uma simetria. Questão 21. Verifique se as figuras de cada item são simétricas em relação à linha tracejada. Observe na letra A. A figura que está do lado esquerdo é exatamente igual à figura que está do lado direito. Então elas são simétricas em relação ao eixo. Agora na letra B, elas não são simétricas, porque se você observar o eixo, a medida que está na parte de cima não está igual na parte de baixo. É como se ela tivesse sido invertida. Então, em relação ao eixo, elas não são simétricas. Elas podem até ter todas as medidas iguais. Só que se você observar, parece que está uma em uma posição e outra em outra posição. Então, elas não são simétricas em relação ao eixo. Na letra C, elas são simétricas. Observe que em relação ao eixo, elas estão como se estivesse refletindo, como se fosse um espelho d'água. Então, a letra A são simétricas, letra B não são simétricas e letra C são simétricas. Tudo isso nessa questão em relação ao eixo. Ok, turma, espero que essa aula tenha ajudado. Obrigado e até a próxima videoaula.